Você já ouviu falar no processo de gamificação? É a aplicação de estratégias de jogos nas atividades do dia a dia. Uma delas é a educação. Com a gamificação, os conteúdos ficam muito mais atraentes para os estudantes. E 2 professores de Juiz de Fora criaram um game para apresentar a cultura mineira. Esse é o Tião, personagem do interior de Minas Gerais, com o galo de estimação dele, o Chico. Por aqui eles têm que cumprir missões típicas de um mineiro: coletar os ovos no galinheiro, distrair e escapar das galinhas, apanhar frutas direto no pé, pegar aquele queijinho e aos poucos ir juntando as letras para formar uma expressão do mineirês. Nós sentimos a necessidade de botar a cultura mineira realmente dentro desse jogo. Então, tudo que o jogador faz, né, quando ele toma um dano, ele faz ixi, né? Ou quando ele perde toda a energia dele, ele fala, ih, esse trem tá bom não, né? Quando ele pega o queijo, né, que compõe a energia dele, ele, que é queijinho. Quando ele chama galinha no quintal, ele faz pru, 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 pru. Então, nós sentimos a necessidade de colocar essas coisas no jogo para demonstrar realmente a cultura mineira ali. O jogo traz histórias de um interior com uma cultura bem peculiar. A narrativa foi programada pelo Tadeu, que deu vida ao dia a dia do personagem Tião, inspirado nas vivências dele por Minas Gerais. Até a voz do Tadeu foi para dentro do jogo, com as expressões de um bom mineiro. Como é um projeto de pesquisa de universidade pública, nem sempre a gente tem verba para a gente contratar narradores profissionais e coisas desse tipo. Eu, embora, né, trabalho no Rio de Janeiro, sou mineiro, então falei, vou fazer as falas do jogador, as vozes do jogo. São expressões que eu uso diariamente, então todas essas falas de expressões mineiras foi eu que gravei e estou aqui no jogo. As cores, os formatos, os personagens foram idealizados, desenhados pela Juliana. A designer também se inspirou nos traços mineiros para deixar o jogo mais atrativo. Que a gente estudou a questão de cores, a questão do cenário mesmo, então todas as cores do jogo são presentes mesmo em uma paleta que está presente mesmo nos elementos de Minas Gerais, que eu montei, então extrai tudo isso de lá, questão das tonalidades, então a gente precisava de cores alegres para tornar o jogo lúdico, divertido, e aí a gente consegue montar isso separadinho. Superar obstáculos, juntar pontos, passar de fase, são algumas das experiências que a gente tem quando está jogando videogame. Dá uma sensação de recompensa. E é essa a ideia do game cada vez mais presente nas atividades do dia a dia, estimular a aprendizagem. Aliás, chegou a hora de testar os meus conhecimentos na cultura mineira. Vamos lá? Enfim, depois de muitas tentativas, consegui concluir uma das etapas do jogo, então ele já me liberou aqui o significado da expressão uai sou. E aqui tem todo o histórico dessa expressão, uai, que vem da palavra em inglês why, que significa porquê, e o sou, que vem da palavra sir, em inglês, que significa senhor. Está desvendado, então, um dos mistérios do mineirês. Surgiu quando as companhias da Inglaterra vieram para Minas Gerais, instalaram suas produções aqui, e os mineiros que começaram a trabalhar naquelas empresas começaram a observar o idioma inglês que os seus patrões usavam. Então, quando dava algum problema numa máquina, o patrão chegava em cima deles e perguntava, why que está dando aquele problema? E eles assimilaram aquele why ao problema ou alguma explicação. E o Sir também vem desse mesmo lugar, né? Ele via outros pessoas falantes de inglês conversando entre si, explicando problemas com respeito e falando why sir? E aí eles associaram aquele why sir no nosso mineirês, why so, e ficou o nosso why so. A ideia é deixar o conhecimento cada vez mais lúdico, a aprendizagem mais interessante, fornecer conhecimento cultural. A gamificação é o uso de elementos de jogos em contextos não jogos, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente traz aqui, um contexto, por exemplo, de expressões mineiras para dentro de um jogo. Ou seja, como que a gente pode ensinar essas expressões dentro de um contexto jogo.
Então isso tem assim, chamado bastante a atenção dos alunos, saído daquelas aulas tradicionais que a gente tem apenas por quadro, o professor fala, o aluno escuta. Com um contexto desse, né, a aula torna-se muito mais divertida para o aluno, muito mais contextualizada em relação ao próprio contexto que ele está inserido nesse momento. Até 2024, os investimentos em processos gamificados devem movimentar 40 bilhões de reais na economia, 6 vezes mais que hoje, segundo uma pesquisa da plataforma Report Linker. Para a conselheira da Associação Mundial de Pesquisa em Games, a diversão tem ajudado cada vez mais no processo de aprendizagem. Para a gente jogar, a gente precisa aprender novos contextos, a gente precisa aprender regras, e tudo isso pode ser utilizado de uma forma educacional. Se você colocar dentro desses contextos, dentro dessas regras do jogo, conteúdos educacionais, você pode ali proporcionar atividades educacionais que tenham estruturas parecidas com jogos, e isso causa atividades mais ativas, atividades mais prazerosas para quem está participando.